Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um programa Mindset 209, 5 anos no ar. Hoje, com uma pessoa especial, que é a minha querida Ieda Cruzes, uma pessoa que vai falar sobre coragem e determinação, porque ela está se dedicando bastante ao aspecto literário, intelectual, podendo deixar um pouco de legado, mais do que ela deixou, intelectual, porque a base dela, a gente sabe, como economista da USP, como ministra de Planejamento e como ex-governadora. E eu vou dizer mais, né? Como gente, como mulher, como uma pessoa que sabe lidar com as coisas de frente, de coragem. Então, eu queria agradecer vocês, essa minha apresentadora. Estamos sendo transmitidos para mais de 196 países pelo canal Sol TV 160, um Smart TV, e o stream também já tem um app. Hoje o pessoal deixou de ver canal, né? Estão assistindo streamings. Então, apoio Shopping Total há mais de 20 anos, presente a cada momento, móveis do bem, Home 7200, tudo para a sua casa, e ambientalize. Quando o ambiente está bom, tudo fica melhor. E os nossos patrocinadores, a Método Soluções em Engenharia e a Bem Medical Soluções em Saúde. Assine nosso canal no YouTube, ative as notificações. Lembrando sempre que o Poststream é um canal de comunicação do Rio Grande do Sul que leva até você conteúdo de qualidade na palma da sua mão, quando e onde você quiser. Então, eu queria agradecer também ao nosso diretor-geral, estava nos prestigiando aqui, o Fabiano Brasil, o apelido dele é Fabiano Fabuloso, né? O coordenação de jornalismo, o Tavis, um super jornalista, e a coordenação técnica, o Eduardo Azevedo, o time de craque que faz esse negócio funcionar como uma emissora. Sempre lembrando que para nós o mais importante é você. Siga o Postino nas redes sociais e patrocine o programa. Os nossos picos de audiências têm chegado a mais de 100 mil pessoas por semana assistindo nossos programas. Então, aproveite e entre aqui. Ieda, querida, eu vou começar assim. Que bom estar aqui contigo. Aceitou o meu convite, um convite que veio de uma forma inusitada, porque a gente já estava se cruzando em vários lugares, na DCE, Fiergs e outros movimentos, temos muitos amigos em comum, mas foi dentro da piscina com o teu marido que a gente se encontrou, tivemos uma conversa muito agradável e tu aceitou o meu convite. Muito obrigado, seja bem-vindo. Não era por causa da piscina da Sojipa, mas, sem dúvida, o papo da piscina foi único. Dessas coisas acontecem, o ambiente é que motiva a gente. E nós começamos: "O que está fazendo, não está fazendo? Assisti tua palestra, não assisti tua palestra na DCE", né. E aí você falou o que você estava fazendo com esse programa. E logo depois, então, me mandou um WhatsApp, pediu para o Daniel Andrade, Isso, querido querido. Daniel, Beijo, Daniel. hoje presidente da DCE, mas foi meu secretário de infraestrutura, totalmente dedicado ao bem comum, né, e pegou meu WhatsApp e escreveu: "Quero contar para ti", que ele escreveu assim: "Aqui Chicão da piscina". Então pronto, ele tem mais uma qualidade, que ele é o Chicão da piscina. E sem dúvida, quando você escreveu, é um prazer para mim estar aqui, nesse ambiente absolutamente terceiro milênio, não é. Então tá muito bem, é um prazer estar aqui. Legal. Ieda, o programa, né, foi uma luta o programa, né, porque o Fabiano é muito exigente, né, e eu sou meio arteiro, pô, sabe, né, tu já percebeste isso, já confidenciei algumas coisas por mim. Mas eu sei apanhar e eu sei, então, porque eu sou aquele guri inquieto, mas que a mãe sempre vai dando os limites. Então, fique à vontade de me dar os limites, me corrigir o que tu precisar fazer, corrigir, que eu sei que tu faz, tá? Tá, Mas mas o mais obrigada por condescender com o que eu vou fazer mesmo. Então tá bem. o mindset surgiu, né? E esse era um dos problemas. Tudo é mindset, tudo é pensamento, né? Ou seja, penso, logo existo. Então o Fabiano sempre dizia: Chico, tu está trazendo gente do esporte. Não, mas tem um programa de esporte. Chico, tu está trazendo gente de política. Tem programa de política. Eu digo: Fabiano, o mindset é como a pessoa pensa. Não interessa, é o ser humano. Nós temos que entender como o ser humano pensa. Cada um pensa de um jeito. E não tem problema, né? Uma coisa é o que eu penso, outra coisa é o que eu falo, outra coisa é o que eu faço. Dizem
os especialistas holísticos, que quando eu consigo pensar, falar e fazer, que a felicidade está muito nisso, que é a coerência, a conduta, essas coisas todas. E tu transmite muito isso na tua trajetória. Mas deixa eu perguntar um pouquinho, essa que está aqui hoje, vou me dar licença aqui, eu estou ganhando aqui, tenho um privilégio, coragem e determinação, o infinito ainda por fazer. Ou seja, essa mulher é uma inquieta, é uma danadinha, vou chamar assim, porque então começa a gente a achar coisas incomuns, né? O cérebro faz correlações, comparações. Então, aqui tem toda a história dela, vocês que queiram assistir ou querem conhecer um pouquinho mais da origem, mas muito rapidamente, Eda, papai e mamãe, como é que foi esse DNA, que surgiu o DNA da Ieda? Bom, o que eu sou hoje é fruto desse encontro Isso. entre um homem longilíneo, né, o homem da ordem, né, um maçom absolutamente líder, e uma mulher É, pequenininha, 1,50 m, né, se que manda. conheceram no tempo do Charleston, né, trabalhando se conheceram. Então é um encontro entre uma pessoa da ordem e uma mulher que era filha de anarquista. Opa, Então que dentro mistura. mistura, eh, a mistura é pelos filhos, eles sempre se respeitaram, não é. Então eu cresci assim, eu Nessa cresci contradição. não chega a ser uma Uma contradição. A harmonia, o ideia ecossistema. a ideia que meu pai tinha naquilo que mais lhe dava realização, que era, fazer a maçonaria, ele era grão-mestre da maçonaria. Eu nasci no mesmo dia dele, quando ele completou 33 anos, tudo é muito Ai, tudo simbólico, tudo simbólico. muito simbólico. E a minha mãe Silvia, que é filha de anarquista, os 2 pautavam, tudo que eles faziam e passavam para nós, no nosso ambiente familiar, porque hoje eu percebo mais maduramente que os 2 buscavam atuar no mundo com justiça. A justiça, cada um à sua moda, ao seu mindset. Eles Exatamente. diferentes entre si, de uma maneira radical, no que eles defendiam na Na- prática, era o meu pai e a ordem, né, porque o maçom Aham. é ordem, né, e a minha mãe nos educando para a Inovação com a liberdade, com liberdade. uma crítica total às instituições de poder, né. Tu vê, Então né? é isso. Muito bacana, porque eu costumo dizer que opiniões contrárias ao senso comum, ao objetivo comum, aproximam. É excelente. É isso que tu está dizendo, né? Ou seja, eu tenho visões diferentes, mas o objetivo comum, a família, o espírito, o bem, o correto, uma coisa não quer dizer outra coisa, quer dizer uma Não, mas coisa. ninguém é absoluto, né, Chicão. Ou Exatamente. seja, eu só me conheço comparando, relativizando, eu só me conheço pelo outro. E se eu não tentar entender o outro, eu nunca vou me entender muito bem. Eu vou estar limitada àquilo que eu acho que eu entendo de mim. Não, eu sou a pessoa, né, colocada por uma força superior aqui, né, e que conforme as oportunidades que tem na vida, como ser filho de quem é, ou ser educada como foi, por exemplo, os 2, você poderia dizer, jamais nos educariam em colégio de padre ou colégio de freira. Nos educaram em colégio de padre e freira. Ou seja, desde esse momento, a questão da aceitação do outro era na prática cotidiana, nas escolhas de cada dia, né. Então, Que legal. é Que muito, muito. palavra bonita, aceitação, né? Ela está É, tão na moda ainda hoje, tão, é. ou seja, o acolhimento, a aceitação, porque a aceitação, e aí vamos depois entrar no tema um pouco de economia, né? A aceitação é eu compreender a que a gente chama de inteligência coletiva, né? A competição e a colaboração. Existem os dois. Então, quando, né, Bauman fala muito sobre Uhum, isso, uhum. quando eu tenho a cooperação, que significa inclusão, quando eu tenho a competição, que significa controle, resultado, e eu aceito, porque controlar e ser controlado, aceito incluir e ser incluído. Quando eu aceito, isso gera uma sociedade humana com desenvolvimento potencial Que extremamente. é o que está faltando na crise atual.
É É mesmo. isso aí, é exatamente isso que está faltando, Me né. fale um pouco sobre isso do ponto de vista econômico, da sociedade econômica aí daqui. Isso aí, tu, antes de tudo, tu é uma referência econômica. Ponto. Bom, Tá? É, vamos falar eu sobre isso. sabia o que eu queria aprender, estudar e aprender muito cedo, Tu muito fez em cedo. qual colégio aqui? Não, eu fiz Ah, tudo em São Paulo. tudo em São Eu Paulo. sou Vocês filha moravam de em São sou Paulo. filha de mãe paulistana e de Ah, pai entendi. mineiro. A Entendi. começar daí, o mineiro é maçom e a paulistana é É, anarquista, sim, né. café. E ali eu estudei em colégio de freira, meus irmãos em colégio de padre, porque naquele tempo Era se fazia separado. essa É, separação. juntou em 60 e E pouco, né? até, eu costumo sempre dizer que se eu não presto atenção nas coisas, e os almoços de domingo representariam a realidade, os meninos chegavam em casa e no almoço do domingo discutiam sobre todo mundo, poder, conversavam com os adultos, e as meninas tudo quietinha, porque elas não aprendiam no colégio aquilo que os guris aprendiam nos colégios, né. Os jesuítas ensinavam meus irmãos e as freiras, que eram da mesma linha, ensinavam a gente a bordar, saber a história da Santa Teresinha, aquela coisa assim, né. De Até que aceitar a até que so eu disse assim: "Eu não estou aceitando isso, como é que eles sabem o que eu não sei?". Aí foi, a prova dos 9 veio quando, por qualquer razão, nós nos mudamos para o Liceu Pasteur, em São Paulo, do Kassab, pai do atual aham. Kassab, tá, que ele era o grandão. Ele e a mãe mandavam no Liceu Pasteur. E ali as turmas eram mistas, o recreio era separado, mas as turmas eram mistas. O É, recreio separado. ora, isso eram anos Aham, 50, aham, anos aham, aham. 50, tá. E aí os domingos passaram a ser diferentes, nós também entrávamos na conversa. Ou seja, a gente recebia conteúdos que a gente elaborava, mas aquilo que a gente estava conversando sobre aceitar ou não aceitar, aquilo só se transforma em alguma coisa, só gera alguma coisa que seja, um produto na interação. Então, mesmo dentro de casa eu aprendi isso, então os domingos mudaram, né. Então não é que a mulher é burra e o homem é inteligente, porque Ou que a eu mulher é inteligente e o homem é burro, é. não, mas na verdade Pela pelos questão conteúdos, social. não é que os homens são mais inteligentes do que as mulheres, não é isso. Se você é oferecido a você a mesma oportunidade que é oferecida ao seu par, seu irmão menino, né, de aprender as coisas que você está aprendendo em idade de escola. Então, eu tive essa maravilhosa oportunidade na vida de estar sempre questionando, embora quieta, E quando é que eu era vieram muito para o Rio Grande do tímida. Sul? Eu vim para o Rio Grande do Sul casada, Já com ou seja, eu conheci o Carlos Augusto Cruz, o de Passo Fundo, eu conheci, n na primeira turma de pós-graduação de economia em São Paulo, governo militar, ele transformou as universidades em departamentais, e sabia que precisava ter professores com titulação, para poder participar do sistema de verbas, essa coisa toda. E então fizeram pós-graduação em economia lá na USP, e a gente recebeu gente do país inteiro. Chegou o gaúcho, que era o Carlos Augusto Cruz, cearense, né, do Espírito Santo, que era o Sebastião Salgado, eu fui colega de classe dele, tal e tal, tal e tal. Lá nós nos conhecemos, tá. E eu me lembro que o cupido me pegou de cara, né, então eu olhei aquele gaúcho, pá, veio a flecha do cupido, né, e ele: "Tá, nem tô". Aí fomos fazer o mestrado nos Estados Unidos, em Nashville, Tennessee, terra da música country. Quando nós chegamos lá, e foi eh, toda a turma, não? não, a turma se dividia, Tá, a sim, gente sim. escolhia a faculdade. Sim, entendi. E essa faculdade tinha um líder americano da Fundação Ford, que nós resolvemos estudar desenvolvimento econômico lá. E era um grupo de, 8 pessoas, nós fomos em 8. E ali deu certo, né. O cupido chegou mais tarde para ele, mas chegou, né, então, naquele tempo, que era os anos 60, isso era 1968, Coisa romântica, 69, é. aí resolvemos nos casar. Como é que casa? Vai no juiz de paz: "Ah, me traz um exame de sangue". No dia seguinte eles casaram. Por que que nós casamos?
porque para morar junto, aqueles tempos eram assim, para morar no dormitório da universidade tinha que ser casado. Aí: "Ah, então vamos casar", Ai, que e casamos, legal. né, e casamos. Pra De frentex, vamos de chamar lá assim. não, eu fui dos anos 60 e ele também, da pá virada os 2, né. Os 2. Como E aí, estando lá, o professor Calhau e o professor Benjor nos chamaram que iam montar aqui o pós-graduação de economia na URGS. E eu vim temporariamente. Ele tinha se formado na URGS, tinha entrado em primeiro lugar, tinha se formado em primeiro lugar, é um scholar, é um acadêmico, né. E então, viemos para montar o titulados, o pós-graduação de economia da URGS, nunca mais saí. Então essa é a minha história de chegada aqui. Está tudo no livro com fotografia e ótimo. tudo, Isso, tá, fotografia e tudo. beleza. E aí voltando à questão econômica que a gente estava Falando que você perguntou. isso. Tá, na questão econômica, aonde eu gostava de estudar economia? Por que que eu fui estudar economia? Porque eu tentava entender por que que tem gente pobre ou rica, e tem país pobre e país rico. Aí eu fui trabalhar no Tribunal de Contas ali, e o meu chefe me deu um livrinho, disse assim: "Não, você tem jeito de quem", eu estava escolhendo a faculdade, "veja o que é economia", e me deu um livrinho para saber o Aham. que que é economia. Eu li aquele livro, você não tem a menor dúvida. E fiz o vestibular em economia e desde Que então me legal. encontrei totalmente, não tive dúvidas em relação a isso, né. Mas o que que eu gosto de economia? Como mulher, eu gosto do estudo das flutuações, eu gosto do estudo dos ciclos, né. Que As legal, mulheres exatamente. são Sabe, conhece bem são ciclos, vou botar cíclicas, aqui, completamente cíclicas, ciclos. né. E, na questão da economia, você tem fases de expansão, fases de recessão, você tem causas, você tem políticas, não é. O que que é hoje? Só para ir direto ao ponto, né. Nós vivemos uma fase do ciclo em que a economia deixou de se sustentar em instrumentos que escrevem a história da nossa civilização. Moeda, Opa, a moeda. economia deixou Deixou. de A tecnologia hoje, o que que é moeda? a moeda A são moeda outras hoje moedas, não, entendido. é virtual. Aham, Você tem a cripto. O que que é a cripto? é, Cripto é uma criação uma da era é, digital. É o é. ela se baseia Então naquele nas a economia blockchain e agora daí está por diante. baseada em outros fatores. Pega a China. Aham. Você está vendo reportagem de vez em quando? Você vê reportagem de chineses que foram excluídos da possibilidade de comprar. Não tem mais moeda na China. Você compra por um app de celular. A pessoa não sabe nem o que que é banco. O dono de tudo é o Estado. Sim. Então, o Estado, que é o Estado, porque ele tem. Estado e sistema poderia ser caracterizado? Não, não. O Não, tá bom. Estado é uma instituição que, por um pacto social, você forma um Estado, você tem vários Aham, tipos de aham, Estado, aham. você forma um Estado e você dá a ele o direito de ter o monopólio de algumas coisas. Por exemplo, é o Estado que organiza a justiça. Está vendo o momento que nós vivemos? A distorção ou a Ou dissonância? seja, ele só dura, ele não se carcome, se aquilo que é o pacto de convivência social, que dá a ele o monopólio de organizar a justiça, o monopólio de fabricar a moeda, o monopólio de formar exércitos para te defender ou, conforme o Estado, atacar. Se ele quer ser império, ele ataca. Se você não quer ser império, você se defende. O Estado é a nossa Constituição. Entendi, Como é que entendi. você se constitui, não é? Muito bem. Então, o que que é a economia hoje? A economia está sendo substituída na compreensão das pessoas por coisas que as pessoas não seguem mais, né? Então, nós estamos num ciclo que não é um ciclo de cooperação. É um ciclo em que o Estado determina que você não é nada. Você é um celular e tudo que você faz, eu sigo. E se você não se comporta como o grande irmão diz que você deve se comportar, você não consegue comprar mais nada.
Então você vê que lá na China hoje, da noite para o dia, a pessoa perde a casa é do Estado. Da noite para o dia ele não consegue comprar, que a moeda, que é o celular, é monopólio do Estado. Então você tem gente morando nas ruas e a China está tentando ver de que maneira muda isso, tá. Então, qual é o ciclo econômico que nós estamos vivendo? É uma produção, uma inovação, um ritmo acelerado que a tecnologia imprime e a competição exige que você siga, tá, que não acompanha a compreensão das pessoas, do ser humano, do cidadão, então está criando um fosso enorme Concordo entre a contigo, necessidade concordo contigo. econômica Aham. de você competir e de você estar por dentro de como tudo mudou, você vive diferente. A tecnologia mudou o modo de vida, não é? Muito bem, quem fabrica? Você pega Grandes essas empresas. mídias sociais, TikTok, tal e tal, tal e tal. São trilionárias, Elon Musk, trilionário, todo mundo trilionário, e os outros obedecendo o que eles te conhecem melhor do que você se conhece. É, é. Então, está havendo uma desconexão entre o humano e o econômico, tá. Sensacional a tua É reflexão. essa é Eu isso. vou eu vou eu pensei em algumas palavras do que tu falastes e, né, e tentar fazer Então, só essa para terminar o econômico, perfeito, como é que a bolsa está estourando, né? Como é que é isso? Essa taxa de desemprego aí é uma balela, né. porque não é considerado desempregado quem ganha bolsa. O que é considerado desempregado quem procura e não acha emprego. Não, não, não. Você tem uma legião de 50 milhões de desempregados. A taxa de desemprego no Brasil é quase 17%. Estão te aparecendo como a melhor taxa de desemprego da história. Claro, você está tirando todo mundo que não trabalha, Mudou o critério. mudou o critério. Então, se você não dá a fonte da informação é falsa, se você não informa a pessoa para a pessoa tomar suas decisões, pessoa, é o empresário, é o Aham. consumidor, é quem for. Se você não informa, se você manipula a realidade, você está criando uma economia manipuladora. Muito bem. Aí Entendi. chega o Trump. Muito bem. O que é? Acontece essa coisarada toda que estão acontecendo aí, a supertaxação e daí por diante. Os mercados financeiros estão tirando dos títulos americanos, que eram o top top até Uhum. recentemente, e estão buscando no mundo aplicar onde tem bolsa de Retomar valores. Não, onde tem bolsa de valores. Então a bolsa do Brasil está subindo, 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 e gera uma ideia de que crescimento econômico. pujança, crescimento. Não, nós não crescemos há 20 anos. Há 20 anos o PIB está lá se arrastando, né. Então o que que é a economia? A economia é uma instituição viva, feita por gente, em profunda transformação, mas em profundo desequilíbrio. Hoje, então, o desequilíbrio é muito Então a grande. nossa crise é uma crise que tem que ser qualificada, tá. Aparentemente ela não é econômica. Bom, como é que não é econômica uma economia que tem 60 milhões, 70 milhões de desempregados? Como é que é isso? A economia vai bem? O que é economia ir bem? O que é o PIB ir bem? Então, nós estamos num momento de intensa transformação. Certo, O concordo. ciclo econômico é esse que está nos levando, tá? Mas o que está fazendo com que a crise seja o que é, né, na verdade, outro tipo de crise. Você tem uma crise institucional, está o Supremo aí, tá, você tem uma crise institucional. Os governos municipais e estaduais fazem não podem nada. As instituições que formam o Estado brasileiro estão em crise, crise de confiança. Elas não estão servindo mais para o que elas foram criadas. Elas não estão gerando justiça, elas não estão gerando emprego, né. Então, a crise atual ela vai além Da de economia. tudo que eu te falar de economia, Entendi. tá. A crise atual ela tem a ver com o fato de que todo mundo se coloca metas. A meta, a meta, meta. 2026, vamos planejar. Qual é a meta? O que que eu tenho que fazer? No que eu tenho que mudar? IA, como é que eu vou? Não é a meta que importa. O que interessa é o caminho. E o que eu faço com isso? E o caminho, ele é baseado em valores que não estão sendo nem ensinados, nem aprendidos.
Então é uma crise civilizatória que nós estamos vivendo, ela é bem mais grave do que pode parecer. Mas como isso demora, né, vamos tratar da economia, que a gente tem que tomar decisões a cada dia. Não, eu adorei. Eu vou pegar algumas palavras que eu pensei aqui, que eu acho sensacionais, né. Primeiro, a tua figura da mulher, a tua bandeira da mulher, tá. E eu sou amigo do Pedro, do Fronteiras do Pensamento, também te mandou um beijo. Está lançando algumas coisas, ele quer conversar contigo também, está com alguns projetos e acho que tem conexões. Fronteiras foi uma defesa que eu fiz no governo, É, né. no Fronteiras do Pensamento eu assisti a palestra, agora me fugiu o nome, que foi a primeira-ministra da Dinamarca que criou a sustentabilidade. E foi uma impactante, né? Na época estava concorrendo a Dilma e a Marina, e o pessoal perguntou: ah, nós temos duas mulheres concorrendo, né? E aí a dinamarquesa olhou e disse assim: mas presidente é um cargo, não é gênero. Já começou assim. Depois ela, que o termo sustentabilidade e tal, né? Ela disse que é a pergunta certa, né? O Sim, professor, a gente tem que saber fazer a pergunta certa. E não tem problema tu qualificar melhor a pergunta. Aliás, eu acho que esse é o grande lance da inteligência artificial, tu saber qualificar a pergunta. Mas então, quando ela perguntaram para ela da mulher e perguntaram, e a sustentabilidade, que a senhora criou o termo sustentabilidade, e um vulcão polui mais que todo o homem, o ser humano. Mas é que não se polui, a gente tem reação, a gente tem cérebro. Não interessa comparar com. É que o ser humano não deve poluir, isso é o correto. Então isso. ela tinha um discernimento dessa propriedade, mas ela é a figura da mulher e a importância de poder falar sobre isso, do espaço da mulher e a própria reparação em relação a isso, o respeito, a ordem, né, precisa ser restabelecido, tá. Eu concordo contigo e acho que tu tem uma posição e tu é um símbolo em relação a isso. Parabéns. A segunda coisa que tu colocas, que eu adorei, né, é a questão da que a gente fala dos ciclos, né? Ou seja, bom, a mulher é ciclo, tem ciclo menstrual, tem ciclo, né? E como é que se diz? A mulher é assim, o homem é reta, né? Mais ou menos essa coisa, mas são complementares, aquilo que tu já colocaste. Tipo, olha as dimensões por outros olhos, entendem dimensões diferentes, mas acha as conexões, né? Que são as conexões do. Antigamente a gente chamava de inconsciente coletivo, e hoje a gente chama de consciente coletivo, porque tem algumas, hoje a gente sabe por física quântica, algumas coisas que aproximam, o bem que aproxima, a gente sabe disso, né? É energia Energia, a que, palavra é essa. que está rolando. Então, tu tem muita energia no teu vigor que tu fala. E aí tu entra nessa questão da grande crise, ou seja, as minhas referências estão mudando, isso é um perigo, porque isso gera desordem. Ou seja, aquilo que os valores eram antigamente já não são mais os mesmos. E aí tu vai discutir determinadas coisas, tu não tem profundidade com quem tu está discutindo, então, se o outro não entende, que é o grande problema em gestão, porque o que o Aham. outro não entende, ele não pratica, ele não sabe, né? É aquela velha história perguntaram para a quinta geração de mineiros na África, quando é que vocês tiveram problema com moradia? E os caras disseram, nós não temos problema com moradia. O que é moradia? Quem não sabe não tem um problema. Então, esse mindset de tu Isso aí. tá acontecendo tanta coisa que a gente não sabe que está por trás dessa manipulação, que eu estou perdendo a referência. E eu não devo perder a referência. E uma das estratégias, um beijo para o meu, né, querido professor Mosqueta, que está no céu, Hum. ele, no final, um cara muito inteligente, fez o planejamento estratégico do Sicredi, fez o planejamento estratégico da PUC, trabalhou comigo, trabalhei com ele muito tempo lá na educação continuada da PUC, e ele dizia para mim, no final ele estava com demências, e ele disse, Pacho, está complicadíssimo para mim, e eu estou tomando remédio para tentar ajustar, e eu fiquei uma semana alucinando, né? E aí eu usei uma estratégia, o pensamento mais antigo era o que valia. Ou seja, Ah, que inteligente, olha aí. e pessoas conseguem ainda conviver porque sabe
que não sabe que estão em deterioração, então vão criando ferramentas e rotas para colocar. E eu acho que tu falaste sobre isso, né? Tu disse assim, chegou, cada um tem seu traço, a gente não sabe o que vai acontecer, mas tu tem uma referência, e essa referência, posso até chamar, gera uma frequência de valores, de dons, de coisas boas, que tem que ser a base da tua conduta. É a coisa Vai. essa alegoria entre o caminho e a meta, Isso que tu falou. tá. O caminho, ele alegoricamente, ele é uma estrada, ele é um caminho. Ou seja, ele tem um pavimento que dá direção às coisas. Se cair uma pedra, se um inesperado acontecer, se uma tragédia te pegou, tal, tu não sai daquele caminho. Tu dá um jeito de sair da pedra. Tu dá um jeito, tá, esfriou 10 graus o mundo, tu dá um jeito de te cobrir para estar de acordo com o que o ambiente que muda exige, que você mude, né. O que muda a pessoa não é a tecnologia, o que muda a pessoa é o ambiente que a tecnologia cria. E se você perder o caminho, você vai ser dominado pela máquina que você criou, pelo governo que você escolheu. Né? Ou seja, você deixa de ser essa criação divina que a gente é, esta coisa espetacular que é o corpo, essa harmonia, essa beleza que é a natureza, né? Para se deixar dominar por quem tem o poder. Pode ser o poder de fabricar moeda, pode ser o poder enfim. Então, nesse sentido, a alegoria entre caminho e meta é importante para o que você está dizendo. Então, vamos na prática, né, vamos Isso. sair da teoria, vamos para a prática. Por que a gente foi perdendo essa noção, que vai sendo adquirida desde a primeira infância até quando chega a idade adulta, 25 anos? O caminho está feito. Se você não fizer bem feito, para corrigir isso, leva muito trabalho, né. Então, o que você tem que fazer com a educação? Você tem que considerar a educação é aquilo que ensina a pensar. Não é pensar o que o professor quer. Ensina a pessoa a pensar. E ali vão se formando as sinapses, vai se formando o cérebro e daí por diante. O que aconteceu com a educação? Né? A educação, ela deixou de ser uma educação que permite a pessoa fazer as suas escolhas, quaisquer que elas sejam, né? Porque ensina a pensar. É a mesma coisa dizer assim, tá, vou te botar aqui um quebra-cabeça. Faz o quebra-cabeça. A criança com quebra-cabeça, na primeira infância, ali ele está aprendendo o que mais tarde ele vai saber que é a matemática, que é o português, que é a geografia, montando as pecinhas do quebra-cabeça. Então você tem que aprender brincando, né? Quando criança. Quando você tira a oportunidade da criança brincar, né, você tira a oportunidade da criança aprender a pensar, né? Então você tem que mudar na prática o prefeito, né, eh esse secretário da educação atual de Porto Alegre está fazendo uma revolução, porque ele está praticando exatamente isso, ele está transformando a educação de Porto Alegre, que era uma das piores do Brasil, das capitais, né, porque ele está exatamente pensando em como educar o ser integral, e não apenas uma pessoa que vai servir ao mercado de trabalho ou que vai servir, sabe? Então, você tem ações práticas, essa é a questão. Se você não sabe qual é a direção do teu caminho e persiste nele, tá? Você tem que persistir, tem que ser todos os dias. É questão da fé. Você tem que todos os dias persistir. Se você não sabe o que te guia, alguém vai guiar por ti, né? Então, o que você tem que ir ensinando na primeira infância é vital para o adulto que você vai criar. E o estrago que está sendo feito precisa de uma geração para ser recuperada. Por isso você precisa de bons políticos. Você precisa de gente comprometida com e fazer hoje o que é preciso para que o futuro seja melhor do que aquilo que está pintando hoje, né. Então, em tudo isso, essa maravilha que é, ação prática a partir de um conjunto de valores que te guia, porque o conjunto de valores, né, ele te guia na tua decisão diária. O que você tem que fazer a cada dia, as escolhas que você tem que fazer a cada dia, baseado em valores. Quando eles falham,
quando eles não são nem conhecidos, né? Você não foi assim que as civilizações nasceram e morreram? É, é, Foi assim. Foi é. quando você perdeu as referências que criaram a devida civilização. A hindu, a dos índios, né, perdeu. Aí não tem, vai morrer. Vai Eu não sumir. eu não sei se a gente está naquela coisa que a civilização tem um auge e depois necessariamente é que nem a Terra, daqui a 250 milhões de anos, o sistema solar não, né, Colapsa. né, mas não precisa acelerar, né? Espera Não, acabar. não, É. eu acho interessante que essa visão clara do que tu coloca o pensamento humano, diz assim, ponto, tu Uhum. tem que saber lidar com isso, ponto, É. né? E calma, né? De novo, segue o caminho. Agora, uma das coisas que me angustia, eu fiquei assim falando contigo, eu estava assim olhando, né? É aquele negócio, tu falou da educação e da economia. Tem um ditado econômico que eu gosto bastante, né? Economia não tem chão e não tem teto, né? Pode ser sempre pior do que a gente imagina e nunca e a minha euforia pode ser maior pode se tornar em alucinação, né? Não tem limites nessa angústia Não e tem, você só tem que saber que não é uma linha reta para cima, nem é uma linha reta para baixo. É o círculo aberto em 4 partes. isso. Você Aliás, expande e volta. O Marcelo Gleiser na Dança do Universo, ele explica muito isso, né? É, Explicando a claro que ele reli está lançando um livro novo, já encomendei. é, Chega 9 de março para mim. O eu que acho que fala da inteligência artificial. e eu acho Yohari também, esses pensadores, porque o Marcelo Gleiser, eu acho sensacional o fundamento, né, o princípio do pensamento dele, quando ele diz assim, quando os ciclos estão em expansão, tu acha que não teve início, não teve fim. Né? Quando tu está em retração, tu acha que teve início, teve fim. E, na verdade, é cíclico. Então, eles chamam das igrejas monoteístas, né? Que Deus criou o mundo e teve início, teve fim. As igrejas espíritas e outras religiões não teve início nem fim. E as indianas, ou as ciclas, está em expansão, é alguém que está batendo tambor aí, É, que faz tocando isso. sino. Então, É. ele correlaciona de uma forma simples e didática para que a gente compreenda. Bem, você sabe que é na cabeça dos físicos que têm nascido as grandes transformações, ele é físico, né. Então, você tenta entender o universo, você tem que saber que você nunca vai saber do universo, o que o universo Aliás, é. o livro Isso é o dele, A que tem Imperfeição do Universo, é você tem que sensacional. essa é a calma da ação cotidiana. Eu até tive um evento, Por porque, favor. lá, enquanto o nosso aeroporto não estava aberto por causa das enchentes, Aham. tinha o Rio Innovation Week. Sim. E o Marcelo Gleiser ganhou um palco para os 7 dias receber os seus convidados. Quem é que ele recebeu um dos convidados? O Fritjof Capra, que lá nos meus anos 60 revolucionou a física. E eu, olhando aquilo, falei assim: "Mas espera um pouquinho, ele está dizendo, né, o tal da física, o O da tal física da e física. outras coisas. E ele vai estar no Rio? Não quero nem saber. Estou indo para Florianópolis pegar um avião e ir para o Rio". Porque um indivíduo com 85 anos que continua tranquilamente andando o mundo, defendendo aquilo que ele É, sabe que é possível transmitir aos mais jovens, né, ele vai estar nesse palco, eu estou lá. É o Marcelo, eu estou lá, né. que legal. Então, são exemplos como esse, né, do Fritjof Capra e do Marcelo Gleiser e outros assim, que a gente tem que transmitir àqueles que estão querendo saber qual é o sentido da vida, porque essa é a pergunta de todo jovem: "Qual é o sentido da vida?", né. "Para que eu estou aqui?", né, "O que eu tenho que fazer?". Então, pegue uma pessoa como essa, o cara tem 85 anos, o cara revolucionou a física. Quem está revolucionando a física hoje em dia é o fruto Da semente dele. não, dos que criaram esse telescópio, o O James Hubble, Webb. O o James Webb está andando por ali e está vendo o que aconteceu há 250, 500 milhões de anos atrás. Mas espera um pouquinho, como é que hoje o homem construiu um aparelho como o James Webb, uma coisa pequenininha, baseada em folhas de ouro que que espelha transmite, que aí. espelha,
E ele está andando e está me mostrando. Não fique aflito, você que está procurando o sentido da vida, não fique aflito. Tem uma coisinha andando aí pelo universo que ninguém conhece, mas que está revolucionando as teorias do universo. E esse danado, ele fotografou junto com um buraco negro. Você sabe o que é o buraco negro? Não queira saber também, se não está interessado. Você só saiba que o homem, o ser humano, ele cria, demorou 10 anos para fazer, com uma equipe de centenas de pessoas, e deu certo. O buraco. Então, como é que foi um mindset coletivo que permitiu que eles acertassem em lançar, né, esse telescópio, esse é uma É coisa. algo. Então, não desanime nunca, porque esse teto que o Chicão estava falando, ele está sempre sendo ultrapassado pela compreensão que nós temos de um pedacinho a mais do que nós não sabemos e passamos a saber, que é isso que o nosso querido James Webb, o É. Gemio, Ou seja, está fazendo. a minha mãe chamaria de dom e providência. Confia na providência. É. Confia na Ou seja, providência. você não é Deus, Isso. você pode tocar ele, nunca é diretamente, sempre através de alguém. Então você tem o Buda ali, você tem o Cristo aqui, você tem o Alcorão, você tem isso, você tem aquilo. Alguém encarna, como dizem os teóricos, alguém encarna quando a civilização está ruindo. Por isso que tem muita gente dizendo que está perto do fim aí, que está para chegar o novo Cristo. Mas, na verdade, as coisas vão ruir, mas sempre vai ter alguém liderando um coletivo sendo criado, né, para trazer algo de novo em cima do mesmo, É. que o mundo continua o mesmo, e É. ele é muito bom de ser vivido. Ieda, só para tu ter uma ideia, nós estamos há 50 minutos conversando aqui. Já? Já. Mas tinha 5 blocos. Pois Cadê os então nós vamos blocos? ter que fazer agora um programa especial, ou então vamos ter que fazer o programa da Ieda. Tá? Vou convidar o Fabiano. Não, você vê o estímulo mútuo que a gente se dá. A piscina da Sojipa que o diga. Como nós demos risada naquela piscina, porque, falando das coisas mais sérias do planeta. Então, assim, eu de novo, eu quero te agradecer, né? Nós vamos ter que encerrar, porque tem uma grade aqui, aquela coisa toda. São as limitações físicas do mundo. Isso. Mas é uma semente, aquilo que a gente falou, a coisa bem plantada, germina e cresce. Então, Mas eu quero te responder 2 perguntas dos 50 minutos bem curtinhas. Vai. Tem uma pergunta que você ia fazer, diz assim: Tá. como é que você aguentou? Isso, aguentou, e a outra coisa para frente, né? Vamos lá. Está no livro. Vai. Eu pensava assim: como é que eu estou aguentando? O que é isso? Aí eu fui atrás e disse assim: gente, é a logoterapia de um médico que viveu nos campos de concentração, saiu e escreveu uma teoria nova, logoterapia. Logoterapia. Como é que ele aguentou? Ele perdeu a família inteira. De onde é que ele buscou a energia, né, para aguentar até o final da guerra e depois ser um líder, trabalhando muita gente com a logoterapia, Frankel. E a segunda pergunta que você ia fazer é da tal da frase que você queria que eu dissesse. Isso. Né? Mas eu já disse por aí, só que eu vou repetir. Ótimo, deixa um mantra. É. Isso é uma coisa muito importante. Não é a meta que importa. O que importa é o caminho. Querido, queria agradecer. Pessoal, de novo, é o primeiro de muitos, tá? Vamos ter que fazer outros programas, quiçá um programa da Ieda aqui, tá? Para que ela possa transmitir para a gente. Eu tenho certeza que o Fabiano, esse homem ligeiro, ele já vai estar pensando a respeito disso. E então, gente, muito obrigado, Ieda, de coração. Tu deu vários insights e de uma forma, o que estava escrito no nosso WhatsApp. Chicão, eu procuro me adaptar ao ambiente, deixa fluir que vai dar tudo certo. E eu estou encantado. Eu acho que tu também se sentiu bem, se sentiu à vontade, usa aqui. Eu falei a verdade. Você me perguntou assim: você quer dar alguma sugestão? Eu falei: eu não. Não. Eu vou na vibe do ambiente. Que bênção de Deus. Então, gente, queria agradecer mais uma vez. Shopping Total, há mais de 20 anos, presente a cada momento. Home 7.200, tudo para a sua casa. Ambientalize os nossos ambientes. Se o ambiente está bom, tudo fica melhor. E a Método, soluções de engenharia, lá do Hugo Rosa, um gaúcho lá de Passo Fundo, que tem a Método, uma das maiores empresas de engenharia do Brasil. Tá? E a Bem Medical, do meu querido Ferdinando, de outras pessoas que estão lá tocando,
essa revolução na saúde que a gente tem que fazer também é um outro item bastante importante. Então, gente, acompanhem, agradeço a Deus, agradeço a Iedo e agradeço a todos vocês por tudo que vocês têm proporcionado e pelos nossos sucessos. Contem conosco, tá? E vamos em frente. Até semana que vem.